Vamos lá. A gente vai entender um pouquinho o que é a diferença entre estomaterapia, dermato e podiatria, tá? A gente fica confusa muitas vezes porque são 3 áreas da enfermagem que a gente consegue, inclusive, tratar feridas, né, nessas 3 áreas. Eu pensei em tratar feridas. Qual é a pós-graduação que eu vou conseguir seguir, né? Qual é a pós-graduação que eu deveria fazer? Eu queria muito, Lavínia, tratar feridas. Eu quero fazer uma pós-graduação na área. Qual é a pós-graduação que você me recomenda? E eu vou dizer o seguinte para vocês. A diferença é que, se você quer tratar feridas mesmo, normalmente, quando a gente faz a pós de dermatologia, a gente tem esse conteúdo na grade curricular mais específicos para tratamento de feridas, tá? Normalmente, vai depender da faculdade, vai depender da universidade, mas as grades curriculares variam mais ou menos dessa forma. Lá na dermato, né, na pós de dermato, que na verdade é enfermagem dermatológica. E quando você se forma, né, quando você tem esse título, você é um enfermeiro dermatológico, uma enfermeira dermatológica. E isso lá na SOBEND, né, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica, ela diz isso, tá? O título que a gente tem de enfermeiro dermatológico, a gente precisa dizer dessa forma, porque muita gente confunde, diz assim, que é enfermeiro dermatologista ou enfermeiro dermatoterapeuta, né? Não, a gente tem o título correto, da forma correta de se utilizar, do jeito que a Sociedade Brasileira fala, a SOBEND, é enfermeira dermatológica, tá? É dessa forma que é a maneira mais correta, digamos assim, da gente conseguir, da gente fazer isso, da gente ter esse título, tá? E aí, na enfermagem dermatológica, o que acontece? Na enfermagem dermatológica, a gente faz muito, seguindo muito essa área de tratamento de feridas, que lá dentro da grade curricular tem. Na enfermagem dermatológica também, dependendo das faculdades, a gente vai ter uma grade curricular voltada também para a estética. Na enfermagem dermatológica, justamente na enfermagem dermatológica, é que a gente consegue agregar essa área estética na pós-graduação. Existem pós-graduações só de estética? Também existem. E existem pós-graduações de dermato, que ela é mais voltada para a estética do que para tratamento de feridas? Também existe. Aí vocês precisam procurar essa grade curricular, né, para poder entender o que é que vocês querem. Se vocês querem ir mais para a parte de estética ou mais para a parte de feridas. Então, quer tratamento de feridas, o ideal seria uma enfermagem dermatológica mesmo. Ah, Lavínia, mas se eu fizer estomaterapia, eu não vou conseguir tratar feridas? Não, não é isso. Consegue sim, com certeza consegue. Na grade curricular da estomaterapia também tem tratamento de feridas e também se aprende sobre tratamento de feridas. Mas especificamente, uma enfermeira estomaterapeuta, ela cuida de estomas, incontinências, né? Estomias e incontinências, muito mais. Inclusive atuando na prevenção também. Então, eu quero atuar na prevenção de lesão por pressão. O enfermeiro dermatológico atua na prevenção de lesão por pressão. Eu quero atuar na prevenção de lesão, dermatite periostomal, dermatite associada a incontinências, tá? Então, essa questão de trabalhar com incontinência e estômago é muito específica da estomaterapia. Eu, na minha pós de dermato, eu tive módulo sobre estomas? Sim, eu tive. Eu aprendi sobre estomas? Aprendi também sobre estomas, mas é um módulo, tá? É como se, assim, eu estou fazendo aqui uma pós de dermato na grade curricular. A grade curricular, ela vai ter muito mais módulos sobre feridas, na pós de dermato. Na grade curricular de estomaterapia, vai ter muito mais coisas específicas de estomas e incontinências. E um módulo lá sobre tratamento de feridas também, entende? Então, tem tratamento de feridas nas duas e tem estoma nas duas, mas essa porcentagem, digamos assim, essa relação é maior na estomaterapia para estomas e é maior para tratamento de feridas na dermato. Normalmente é assim, as grades curriculares que vocês veem aí de pós-graduação, tá? De faculdades. Normalmente é assim. E a podiatria, Lavínia, o que é a podiatria especificamente? Gente, na podiatria, o enfermeiro, ele se capacita, se especializa em pés. Como assim, Lavínia, em pés? Vai ser um podólogo? Não, não vai ser um podólogo, porque o podólogo, ele é um curso técnico. A podologia é um curso técnico. O podiatra, ele vai ser
O podiatra, ele vai ser especialista em pés. Como assim ela vai ser especialista em pés, né? Aí vai ser o podólogo? Não, o podólogo é um curso técnico, né, que qualquer pessoa faz também para poder fazer a questão de encravar as unhas, desencravar as unhas, né, fazer esse tratamento mais do leito ungueal ali, essa questão, que fazem muito bem também. A enfermeira podiatra, não é enfermeira podóloga, tá? Olha só. A enfermeira podiatra, ela vai cuidar intrinsecamente dos pacientes com pés diabéticos. Paciente que tem úlcera e são diabéticos, que tem úlceras em pés. A enfermeira vai cuidar muito especificamente, tá? Então, aí, quando a gente fala em podiatria, a gente tem pacientes com pé de Charcot, pacientes com inúmeras condições de pé, né? Que a gente precisa de um olhar diferenciado, que a gente precisa de um olhar de uma enfermeira graduada, pós-graduada, né? E aí a gente tem muitos especialistas nessa área também que estão fazendo muita diferença. Se vocês gostam, né, que gosta especificamente de pés, de pacientes portadores de diabetes, né, essas úlceras, né, diferentes, úlceras que são, na verdade, que são muito comuns, né, a maioria das pessoas, dos diabéticos, vão apresentar, se eles tiverem uma hiperglicemia, né, não é a maioria dos diabéticos que apresentam, claro que não, muitos diabéticos não têm úlcera nenhuma, mas se um paciente diabético ele tem uma hiperglicemia durante muitos anos de vida, ele pode apresentar alterações ali realmente no pé, de neuropatia diabética, de neuropatia motora sensitiva, né, pés de Charcot, enfim. Aí isso daí, essa condição, inclusive, de prevenção de feridas por pressão em pés de pacientes portadores de diabetes, também é uma condição muito interessante do enfermeiro prevenir. Então, a enfermeira, ela previne lesões por pressão, por exemplo, ou outros tipos de lesão skin test, lesão por adesivo, asmarse, né? Todas esses tipos de lesões são preveníveis pela enfermeira dermatológica. Lesões periostomais são preveníveis, ou dermatites associadas à incontinência, são preveníveis pela enfermeira estomaterapeuta. E isso, inclusive, é muito interessante, porque a enfermeira estomaterapeuta, ela consegue atender o paciente pré-operatório e consegue fazer a demarcação ali exatamente do estômago onde vai ficar. Porque, gente, isso é ouro para o paciente. O paciente, quando entra no centro cirúrgico sem uma consulta prévia com a enfermeira estomaterapeuta, o médico pode colocar ali, demarcar um local que vai ficar ruim para ele para o resto da vida. E principalmente se for um estômago definitivo, né? E aí vai colocar ali, a bolsa não adapta bem naquele local, aquele abdômen do paciente não está muito bem, aquele local não era exatamente o local melhor para se aplicar a bolsa, para poder evitar essas dermatites. E se ele tivesse feito uma consulta prévia com a enfermeira estomaterapeuta, ele ia conseguir fazer a estomaterapeuta ia conseguir fazer essa avaliação do melhor local para adaptação da bolsa e conseguir fazer, inclusive, a marcação já exata de onde ficaria o estômago para poder o médico fazer isso dentro do centro cirúrgico, sabe? Uma marcação prévia. Então, dessa forma, a enfermeira trabalha com prevenção, que é o melhor, né? Trabalha com orientação do paciente, porque é uma coisa que ele vai ficar a vida toda, ele tem que cuidar, né, do próprio estômago. Com adaptações de bolsas, que existem inúmeras bolsas, né, diferentes. Então, assim, a estomaterapia vai trabalhar nesse ponto. E o podiatra, o enfermeiro podiatra, a enfermeira podiatra vai trabalhar com prevenção de lesão em pés de portadores de diabetes. Tá vendo como é legal? Porque a gente tem muitos pacientes diabéticos que não tem nenhuma orientação, não se orientam direito, né? E aí começa a abrir um monte de ferida e depois começa a amputar, começa a perder, né, o membro. Por quê? Por falta de orientação, por falta de prevenção. E a gente poderia também fazer a diferença nesse ponto aí de prevenção, tá? É muito interessante também a gente trabalhar.